Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Em grande parte, a igreja é o reflexo do lar. Se você perceber, se a igreja for morna espiritualmente, é porque no lar os membros são mornos espiritualmente. É óbvio que muitas pessoas não demonstram na igreja aquilo que elas são em casa. Entretanto, a igreja, em grande medida, é o resultado daquilo que acontece dentro do lar. Porque o lar é a nossa primeira igreja. Diríamos assim, a nossa primeira responsabilidade como cristãos. A igreja começa no lar e precisa continuar no templo, na igreja. E o apóstolo Paulo nos mostra que esta unidade da igreja também precisa existir no lar e que a unidade no lar deve se refletir na unidade da igreja. Vou ler para você o que está em Efésios 5, 22 até o versículo 27. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verso 28. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Esse texto nos mostra, primeiramente, que as mulheres devem ser submissas aos seus maridos. Isso aqui se refere a uma submissão funcional, ou seja, depois do pecado, Deus viu que certas decisões seriam tomadas melhor pela parte mais racional, mas ao mesmo tempo a submissão da mulher ao marido não é uma escravatura. Porque no próprio texto bíblico diz, no verso 25, que o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Isso significa que um marido bruto, que um marido desrespeitoso, ele não tem o direito de ter uma esposa submissa a ele. A submissão da esposa é com base no amor sacrificial do marido. Assim como Cristo deu a vida pela igreja, um marido bom tem que estar disposto a dar a vida pela sua mulher, se necessário for. É esse tipo de união que deve haver entre ambos. A mulher na sua função de coração do lar e o homem na sua função de o cabeça do lar. E Efésios continua nos dando mais orientações. Por exemplo, no capítulo 6, verso 1 é dito: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ou seja, há uma orientação para que os filhos sejam obedientes. Porém, não é uma obediência cega, é uma obediência no Senhor. Isso significa que há um momento em que Deus autoriza um filho a não obedecer a um pai e a uma mãe. É quando um pai e uma mãe querem proibir um filho de amar e seguir a Jesus. Porque, de acordo com Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Devemos respeito, submissão e reverência aos nossos pais. Porém, se eles quiserem nos colocar contra o Pai Supremo, nós vamos preferir, obviamente, obedecer ao Pai Supremo. Porém, no Senhor, precisamos obedecer aos nossos pais. E, no verso 4, o apóstolo segue os seus conselhos dizendo o seguinte: Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, tem pais e mães que não merecem ser chamados de pais e mães. Eles não merecem, realmente, porque eles criam os filhos à base do grito, à base da pancada. Tais pessoas não merecem ser chamadas de pais e mães. Tais pessoas mereciam, na verdade, uma cadeia, né? Porque não aprender, não querer ou não aprender a criar bem um filho com a quantidade de informações que temos hoje, com a quantidade de informações que temos na Bíblia, nos escritos de profissionais, psicólogos cristãos, não criar-se bem um filho hoje não é uma desculpa. Ah, mas eu também fui espancado na minha infância. E daí?
que tem a ver uma coisa com a outra? É claro que isso influencia, mas você tem a decisão de não fazer a mesma coisa que fizeram com você. Por exemplo, o meu pai foi espancado na infância, porém, meu pai decidiu que não iria fazer a mesma coisa e não o fez conosco. Entendeu? Então é óbvio, uma estrutura familiar agressiva influencia sim e muito para uma pessoa ser agressiva, mas pelo poder do Espírito Santo e com ajuda profissional, você não precisa ser uma vítima da sua criação. Você pode mudar com o poder do Espírito Santo e com a ajuda profissional que o Espírito Santo direcionar. Perceba que em Efésios 5 e 6, Paulo mostra que a unidade da igreja começa em casa. Por isso, trabalhe muito forte na sua primeira igreja, que é o seu lar. Porque se a igreja como congregação, ela é o reflexo do que acontece em casa, precisamos trabalhar melhor nos nossos lares para preservarmos a unidade, o amor, a harmonia, realizar o culto doméstico, para promovermos um ambiente saudável para o desenvolvimento de todos os membros da família e para que esta unidade, amor e desenvolvimento se reflitam nas nossas igrejas locais. O que você acha, amigo ouvinte, de compartilhar o conteúdo do programa Lições da Bíblia com as pessoas por meio do seu WhatsApp? Isso é perfeitamente possível. Se você acessar adv.st/Rádio Novo Tempo, você pode fazer um cadastro seguro e todos os dias você receberá, por meio do WhatsApp, o conteúdo do programa Lições da Bíblia ou de qualquer outro programa que você preferir, para que você possa aprender e também contribuir para a aprendizagem de outras pessoas. Obrigado por você ter acompanhado Lições da Bíblia. Desejo a você um ótimo final de semana e até amanhã em mais um programa aqui na Rádio Novo Tempo. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.